Fala galera, chegou o Álvaro Pacheco, novo treinador do Vasco da Gama. Esperamos que ele tenha sucesso no Vasco, né? Muitos treinadores portugueses estão tentando vir aqui para o Brasil, conseguir demonstrar um futebol legal, né? Igual o Abel Ferreira, o Jorge Jesus. A gente tem aí o Antônio Oliveira do Corinthians, tá conseguindo, né? Mostrar um bom futebol. Mas lembrando que o treinador não vai fazer tudo sozinho, né? Vai precisar de material humano. A gente tem aí a possível contratação do Coutinho. O Vasco vai ter que ir ao mercado. Agora está sem aporte financeiro da SAF que iria entrar. Vamos ver o que o Vasco vai fazer, né? Precisa resolver essas pendências o mais rápido possível para que o Vasco consiga aproveitar essa janela de transferência agora do meio do ano. E provavelmente o Vasco contrataria, né? Acontecendo o que está acontecendo agora, a gente não sabe o que virá por aí. A ligação com Portugal. E ele mostrou conhecimento sobre a história do clube. Legal. Ou seja, já estudou o clube Vasco da Gama, Que é sensacional. o mínimo, né? Você vai entrar para ser treinador de um clube do tamanho do Vasco da Gama, o mínimo que você tem que conhecer. Mas tem gente que nem o mínimo faz, né? Eu sei disso, Veri. Daqui a pouco a gente fala do Vasco. O Vasco joga hoje, hein? Seu Edmilson veio do Amapá para o jogo desta terça e aproveitou para comprar camisas do Vasco. O que ele e muitos vascaínos não estão entendendo bem é o momento político do clube. É uma troca daqui 7-7, mas eu espero que 7-7 saia para melhorar nosso Vasco. O torcedor é tudo muito difícil, né? Estava com a expectativa lá em cima. A gente precisa entender o que está acontecendo ainda. As notícias chegam de um jeito, chegam de outro. O Vasco realmente não teve sorte nem na SAF, né? A única SAF que deu algum problema foi a nossa, né? O Botafogo, o Galo estão aí em cima. Enquanto a situação política não se define, o Vasco enfrenta o Fortaleza, precisando vencer para seguir na Copa do Brasil sem passar pela disputa de pênaltis. Os vascaínos não esperam facilidade, mas garantem que vai dar Cruz de Malta na cabeça. Vai ser um jogo difícil, né? Não vai ser fácil, mas estou confiante. Uns 2-1 Vasco aí, acho que a gente sai com essa vitória aí. Fortaleza é um time que gosta do jogo, então eu acho que vai dar pra gente. O time que deixa jogar e joga também, acho que dá 2-1. A gente tem que ganhar de qualquer jeito, pô. Tá em casa. Tem que encher esse estádio aqui e ganhar do Fortaleza. Eles vão pensar que eles são o quê? Eles são leão, pô. Nós é bacalhau. A torcida aprovou a chegada de Álvaro Pacheco, eleito o terceiro melhor técnico da Liga Portuguesa. Mas acredito que ele possa fazer um grande trabalho sim, por que não? As apostas hoje em dia do futebol brasileiro são em técnicos estrangeiros, com uma forma de jogar diferente, para tirar alguma coisa fora da caixinha, né? Como assim podemos dizer, e torcer. Vamos aguardar. Mas empolgada mesmo, a torcida vascaína está com a possível volta de Felipe Coutinho. É um cara que já conhece o clube, conhece onde ele vai jogar, tem a vontade de jogar no Vasco, estava com vontade de voltar, e eu acho que ele vai bater certinho, o pai numa ponta, ele na outra. Vamos parar o Rio de Janeiro na volta do homem, não tem jeito. Papo de fechar aeroporto? Fechar o aeroporto, não vai dar vazão. Oh, que torcida maravilhosa essa torcida do Vasco da Gama, hein? Vene Casagrande, casa cheia hoje. A gente comentou muito sobre esse placar no primeiro jogo, o jogo lá no Castelão contra o Fortaleza. O empate não ficou tão ruim. Era um momento que o Vasco tinha perdido o Ramon. Acho que o empate foi maravilhoso, né? A gente até, eu e você tivemos a mesma opinião em relação. O Vasco não pode pensar assim. O Vasco é um isso. time gigante. O Vasco tem que, independentemente do momento, pensar sempre em vencer. Mas, olhando o todo, não foi tão ruim esse empate, hein, Venê? Não, foi empate com um gosto maravilhoso de vitória. Tanto é que os jogadores do Vasco saíram comemorando bastante. O próprio técnico interino, Rafael Paiva, também comemorou bastante o resultado. E o próprio Rafael Paiva chegou lá, antes do jogo, dizendo: a nossa ideia é chegar aqui e ficar vivo para o jogo da volta em São Januário. O que eu considero um tremendo absurdo. A gente teve até esse debate aqui com Pedrosa, mas o momento do Vasco é para isso mesmo. O meu ponto é o seguinte: não pode naturalizar isso, não pode normalizar isso, não pode achar que o Vasco da Gama tem que achar isso normal. Pelo contrário, com todo respeito ao Fortaleza, que é um baita clube, super organizado, é SAF também, uma SAF super organizada, mas o Vasco é enorme, é gigante, como o próprio Pedrosa gosta de mencionar aqui. Dito isso, um jogo importante para o Vasco em São Januário. Eu acho que por ser em São Januário dá uma equilibrada um pouco. Sim. E não é importante apenas esportivamente falando, financeiramente também. Porque o Vasco se eliminar na Copa do Brasil
vai fazer com que o Vasco deixe de ganhar dinheiro na classificação. E isso seria horrível, porque a gente está lendo o noticiário aí das pessoas que cobrem o dia a dia do Vasco da Gama, direito de imagem dos jogadores em atraso. Mesmo sendo uma SAF, uma confusão danada. A SAF, 7-7, vai, fica. Eu acho que dentro de campo o Vasco tem que jogar muita bola, porque vai pegar um time que é enjoado de vencer, que é o Fortaleza. E aí a gente tem um retorno hoje aí no Vasco, do João Vitor e o Payet em relação a esse primeiro jogo com o Fortaleza. O João estava com a suspensão, porque ganhou o vermelho contra o Água Santa. E o Payet é uma questão clínica. E aí ficam à disposição do Rafael Paiva, que quando chega o Álvaro, a gente já mostrou aqui o anúncio, né, do Vasco em relação a esse novo treinador. Aí o Rafael Paiva volta a apresentar o Cariocô aqui de forma integral, né? Não vai mais ficar dividindo a apresentação do programa, treinar o Vasco da Gama, não é mesmo, Vene Casagrande? Ele volta só para apresentar o programa aqui no SBT aos domingos. Ô, Vene, e o João Vitor, que deve ser o titular nessa zaga do Vasco. Improvisado na verdade, na lateral direita. Exatamente. O Vasco deve manter aí o Rossi também no ataque, embora tenha o Adson à disposição. Eu, particularmente, acho que se o Adson estiver bem, clinicamente falando, 100%, eu prefiro ver o Adson jogando ao Rossi entrando como titular. Rossi é um jogador importante, o espírito dele, torcedor dentro de campo, mas eu vejo o Adson vivendo o melhor momento dentro de campo, acho que, na minha opinião, seria titular. E agora, aí, tem outro problema que você vai levantar a bola, que é a questão do Hugo Moura nem ser relacionado. É o drone seu, isso é um drone seu. O que aconteceu? O fato é o seguinte, ele tá treinando normal, tá bem fisicamente e não foi nem relacionado pelo técnico Rafael Paiva. Isso me chama muito a atenção. Estamos falando de um jogador que foi contratado por 10 milhões de reais há pouco tempo. 10 milhões de reais. É um investimento alto que o Vasco, o 7-7, enfim, não importa quem fez, o investimento foi feito. E o jogador, tecnicamente falando, não foi nem relacionado. Isso mostra o quê? Que o Vasco errou na contratação, porque não faz o menor sentido você contratar um jogador para ser titular. Tudo bem que foi um pedido do Ramon Dias, o último treinador. Pois é, isso... Beleza. Isso pode pesar. Só que mesmo assim, Fernandinha, quando você nem relaciona esse jogador, você, entre aspas, desvaloriza demais esse atleta e mostra para o mercado e para a torcida, olha, a gente assume que a gente errou. Não faz sentido isso. Eu acho que ao menos ele poderia ser relacionado, ficar no banco de reservas. Copa do Brasil não tem limite, igual a Libertadores tem, limite de jogadores no banco de reservas. Na Libertadores o limite é menor, na Copa do Brasil não. Aí você nem relaciona o jogador... Você passa um recado, né? Passa um recado, exatamente, para a torcida. Olha, a gente errou na contratação. E tem mais, nos bastidores, o jogador não gostou, obviamente. E aí eu fui questionar uma pessoa da diretoria do Vasco e falar, ó, o cara tá chateado, o cara tá triste, não foi nem relacionado. Aí o cara respondeu, sabe o quê? Ah, que bom que ele tá chateado e triste. Assim ele treina melhor e aí reconquista a vaga dele. Teve isso? Teve. Não, e faz sentido a resposta do dirigente do Vasco. Mas... Que bom que o jogador não está feliz em não ser relacionado. Mas o ponto é, por que ele não foi relacionado? Porque tecnicamente ele não agrada essa comissão técnica? E aí foi um erro a contratação? E é uma comissão técnica caseira. Pois é. Para pensar, não é um novo treinador que chegou, que às vezes acontece, você sabe disso. O cara chega, ó, esse eu não gosto. Inclusive, falamos da situação do próprio Michael, o zagueiro, que quando chega o Ramon, ele faz um movimento parecido com o Michael, assim, de, esse cara aí eu não vou usar muito. E hoje se transformou num cara importante, inclusive com o próprio Ramon. Agora, a gente tá falando de uma comissão completamente caseira, já empurrar o jogador e falar, esse aqui não vai ser relacionado, um cara que foi o último investimento feito pelo Vasco, um investimento que não foi pequeno, foi um investimento alto. Realmente, na minha opinião, isso passa um recado. Passa um recado. Pra mim quem? É um recibo, olha, a gente errou na contratação. E quando eu falo a gente, é o Vasco. Tudo bem, aconteceu, a pedido do técnico Ramon Dias, era uma outra gestão, uma outra comissão técnica, mas mesmo assim, eu entendo que o Hugo Moura, ele errou, sim, contra o Atlético Paranaense, mas esse erro faz com que ele nem seja relacionado contra o Fortaleza, um jogo extremamente importante pela Copa do Brasil. Agora, põe na tela aí um tweet. Cadê, Vene? Olha aí o que estão falando. O nome. Ó, daqui a pouco a gente vai falar do novo treinador, do Pedrinho retomando o comando, a crise política no Vasco, e também do Felipe Coutinho chegando nessa especulação toda. Mas vamos falar do jogo neste momento. Quando eu falei o Vasco,
Este rapaz fez, não joga. E ele tem razão. Vai jogar contra. Pode uns grandes trabalhos do Brasil. Fortaleza vai jogar hoje com o Vasco. Tem favorito hoje em São Januário? Boa tarde, Vitor Bino. Boa tarde mais uma vez a você, todos e a todas. Não tem favorito. Eu acho que o ambiente, em tese, favorece o Vasco. Em tese, porque se o Vasco conseguir usar a força da sua torcida e conseguir jogar num nível capaz de enfrentar o Fortaleza, isso ajuda muito. Por outro lado, também, a gente já viu o Vasco tendo dificuldades atuando em casa por conta daquilo que o time não conseguia fazer em campo. Né? O ambiente de São Januário é um ambiente extremamente intenso. Ele pode ser favorável ou para o outro, como a gente já viu algumas vezes quando o time desandou. Né? Quando o torcedor explode e não aguenta mais o que tem acontecido dentro de campo, que na verdade é uma consequência do que acontece há muito tempo fora de campo no Vasco. Então não dá para dizer que tem favorito, dá para dizer que o Fortaleza tem ideias de jogo mais bem estabelecidas, mais alternativas táticas. Tem um time, para mim, um pouco melhor que o do Vasco da Gama, jogadores de frente mais decisivos, menos pressão, mas o jogo é em São Januário. Então, não dá para dizer que há um favorito. Agora, o Fortaleza não vence há 6 jogos. É bem verdade que poupando muita gente. Né? Não, e tem que entrar aí na conta, né, do empate que foi heróico na Bomboneira. A maneira que foi. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, fãs de esportes. Boa tarde. As fãs de esportes tentando manter a educação, que nem sempre a gente consegue, né, Edu? De vez em quando eu percebo que há uma provocação a alguns integrantes. Não, isso nem todos os existe, integrantes respondem bem à provocação. Eu, por exemplo, não respondo bem. Respondo muito mal. Agora, o que acontece aí, Edu e companheiros, é que nessas contas do Fortaleza tende a entrar um empate em Itaquera contra o Corinthians, que o time foi pior no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas poderia ter perdido o jogo. O João Ricardo foi o melhor jogador da partida. Entra um empate heróico na Bomboneira, pelas circunstâncias, de ter sido no último lance, no passe do Marinho, para o gol marcado pelo Kevin. E hoje o duelo em São Januário, eu estou com o Birner, não tem favorito. Quando saiu esse confronto no sorteio, Edu, o Fortaleza era favorito para muita gente, para mim inclusive. O Fortaleza não ganhou no Castelão. A gente tem que voltar um pouco no tempo para analisar o jogo de hoje em São Januário, que o jogo no Castelão foi o primeiro da era pós-Ramon Dias. Era o Vasco também, depois 4-0 para o Criciúma, era o Vasco cheio de dúvidas, jogava no Castelão para sair vivo, de lá saiu. Né? O Léo Jardim teve uma atuação muito boa e hoje está muito no 50-50. Como time, trabalho coletivo, o Fortaleza é melhor que o Vasco. Mais pronto, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer em campo, um trabalho muito bom do treinador. Agora, tem esse fator local, que no mata-mata da Copa do Brasil tem um peso. Tem um peso e esse peso pode dar ao Vasco a vaga hoje à noite. Agora, o senhor, Rodrigo Bueno, aqui, durante as edições do programa Futebol 90, gosta de destacar que o Payet é um gênio da bola, que o Payet é o grande craque do futebol internacional. E a classificação hoje passa pelos pés de Payet. Boa tarde. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, Prates. Bem-vindo ao lado certo da história. Birner Traíra, ao Pedro Pacheco. Fui colocado aqui, com o Esporte, boa tarde. Primeiro é o seguinte, tiraram a tarja ali. Antes de responder a tua pergunta, eu vou responder o que eu quiser. Que isso? Olha, realmente porque eu sou o único cara aqui com coragem para dizer que o Vascão é favorito. Opa! Porque até agora aqui era o Prato sai do muro já é famoso, né? Tem até um quadro, no 360, porque qualquer jogo, entendeu? O Brasil contra a Ilhas Faroe. Não, tem que respeitar as Ilhas Faroe e tal. Não, esse jogo para Ilhas Faroe é o mais difícil que tem. Uma coisa ninguém pode negar. Ninguém pode negar. O Bubu é corajoso. Então, claro que é. Não, excelente. Tá bom. Não falei que é bom isso. Você apresentou números ainda, argumentos para os comentaristas da mesa. O Fortaleza não vence há 6 jogos. O Prates começou a lembrar, jogo contra o Corinthians ele empatou, mas ele foi dominado. Sabe que os vascaínos estão preocupados com a zica reversa. O jogo contra o Boca Juniors, empate heróico, ele foi amassado. Não, mas ele empatou o jogo. Não, empatou, mas ele foi amassado. Então, assim, a gente sempre elogiou muito o desempenho do Fortaleza e do Vojvoda. Esse desempenho não está sendo visto recentemente. O Vasco... Vocês querem a lista aqui de favoritos do Bubu nos últimos jogos? Você abraça o próprio Vasco da Gama, que vocês não estão dando o devido valor para ele. Mas nem ele tá se dando. Time da minha filha. O Vascão foi lá contra o Fortaleza, jogou bem e empatou o jogo. E foi corajoso. Resistiu bem. A coragem jogou bem é outra conversa. Agora foi uma resistência. Jogar bem, você ficar ali... O Vasco chegou num momento de turbulência, as pessoas achando que ele ia ser massacrado e acabar o campeonato já no jogo de ida. O Vascão foi lá e empatou. Com a sua torcida fanática, inclusive no Nordeste, entendeu? Verdade, tem razão. Então, eu acho que isso tem que levar em conta. Não é só o Payet, não.
O Birner exaltou São Januário, a atmosfera, o caldeirão, que ele conhece bem, tal. Isso entra na conta. Até se for para os pênaltis. O Fortaleza arranca um empate heróico em São Januário, vai para os pênaltis. Léo Jardim é favorito nos pênaltis. Então, para você... Léo Jardim que poderia estar na seleção. Você acha que o empate é um bom negócio pro Vasco? Não, eu acho que até com o empate... Aliás, o Vasco já passou nos pênaltis pela Água Santa, não foi? Já nessa própria Copa do Brasil. Mas foi um Deus nos acuda. Você tá falando de um jeito aí que parece que foi uma maravilha. Então, mas não foi essa maravilha toda, não. Não se sabe de onde. Não. Vascaíno saindo do seu jogador. Vascaíno tá 2-0, ficou 3-2. Não dá pra ninguém. Esse Vasco aí que você tá falando é o mesmo que a gente tá falando? Mas ele tá ali de forma heróica. Heróica? O Fortaleza empata. Tava 2-0, tomou 3-2, heróico. E ainda foi buscar. Todo mundo orando, rezando, acendendo vela. Que heróico foi isso? 3-3 ali no final, Piton ali de cabeça. Não é o mesmo Vasco. Você tava de férias, eu vi esse jogo. Você viu esse jogo? Então você crava hoje o Vasco é favorito. Eu cravo, pra mim o Vasco é favorito. Aliás, se vocês me permitirem... Sempre. Eu faço muito uso também, aliás, eu perco muito dinheiro, né, com casas de apostas. Não é o fim da pica, não é possível que ele vai falar isso. Tá no ar, eu vou falar isso. Meu Deus do céu, casa de apostas que eu utilizo. Pra saber favoritismo, casa de apostas é certeza. Nossa, se você aposta R$1 no Vasco, tá 2,45 pro Vasco, 3 pro Fortaleza. É um ligeiro favoritismo, mas há um ligeiro favoritismo para o Vasco da Gama, que é mandante. Mas você acha que depois, depois da sua fala... O empate, 2,90. Depois da sua fala, não pode mudar. Acho que o Voivoda não vai usar na pré-eleição. Aqui, ó, 2,45. Vão mudar as ordens. Mas o Voivoda, será que não vai usar sua fala na pré-eleição lá, que acho que ele limou agora. Se eu for apostar nesse jogo, eu quero apostar no favorito. Tá aqui, não sou eu. É o mercado. São um número de pessoas. É mercado, quem aposta. O mercado aponta... Essa história de que o mercado pensa sozinho... Como é que funciona hoje? Tem mais gente apostando no Vasco, acreditando mais na vitória do Vasco. Por isso que ele é o favorito. O mercado lá na virada do ano. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? A resenha tá braba, mas o vídeo já tá ficando muito longo. Realmente tá pagando aqui R$2,50 pro Vasco. A maioria das casas, 2,50. 3 no empate. E 3 no Fortaleza, né? Então, o Vasco é favorito no confronto do jogo de hoje. Tem um fator surpresa no Vasco, no Fortaleza não vai ter, né? Que é a motivação de um novo treinador, etc e tal. Obviamente, o treinador ainda não estará em campo. O Vasco vem nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Fortaleza nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 1 derrota e mais 2 empates, né? São 5 jogos sem vitória. O Fortaleza, o Vasco precisa dessa vitória, né? Vencendo hoje, se classifica, será o primeiro time que vai se classificar vai ser o Red Bull ou o Souza, né? O Vasco podendo ser o segundo time a conseguir a vaga para as oitavas de final, que será sorteio, né? Não é chaveamento. Se fosse um chaveamento, poderia dar aqui, poderia não, né? Poderia dar Vasco e Flamengo, apesar que eu acho que o Amazonas ainda tem uma chance bem grande de eliminar o time do Flamengo, né? O sorteio não tem pote, né? Parece que não tem pote. Sorteia as bolinhas. Ou tem pote, gente. Não lembro se tem pote, se não tem pote. Eu acho que pote é só nesse anterior, né? A partir de agora não tem mais pote, não. Pega uma bolinha, pega outra e já era. Pega uma bolinha, pega outra e já era. Tomara que se o Vasco se classificar não venha já logo uma pedreirona nas oitavas de final, porque chance de ser campeão é bem difícil acreditar, né? Mas quanto mais longe chegar, mais dinheiro vai entrar aí nos cofres do Clube Vasco da Gama, e sem falar a esportividade, né? Que o torcedor quer ver o time jogando, quer ver o time sempre competindo.